Oi, vidas! Lápis na mão e foco, porque tá começando mais um dia de revisão aqui no Nota 10. Gente, eu sei que vocês queriam estar descansando em pleno sábado. Eu também. Mas o Enem tá pertinho e eu prometo que todo esse esforço vai valer a pena quando a aprovação chegar. A gente tem que ter cabeça no lugar. O meu valeu. Vidas, e por aqui nós chegamos naquela fase que traz paz, que é a de concluir os conteúdos. E hoje nós vamos finalizar a revisão de espanhol com a professora Andresa Mirley. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol, a nossa última aula para a gente finalizar esse ciclo. Daqui a pouco já temos a prova do Enem, prova de espanhol dia 3 de novembro, juntamente com a prova de linguagens. E hoje eu trouxe para vocês mais um bloco, né, de interpretação textual. A gente vai trabalhar essa questão da interpretação, que é o que mais se espera, que se cobra do candidato do Enem na prova de espanhol. E aí com a especificidade do texto literário. Então a gente vai ver características desse tipo de texto. Vou trazer também algumas resoluções de questões com textos literários, como identificar, né, diferenciar um texto literário de um texto não literário. Como eu já disse em momentos anteriores, em aulas anteriores, é muito importante saber essa diferença de funções textuais e de gêneros textuais, porque isso facilita a compreensão de um texto. Por exemplo, se a gente tem um texto que pertence ao gênero receita, uma receita culinária. Qual é o objetivo de uma receita culinária? É dar as instruções necessárias para que você consiga preparar determinado prato. Então, o texto, a receita culinária, ela não tem outro objetivo a não ser esse. Então, a receita culinária nunca vai procurar fazer reflexões ou fazer críticas, né? Isso já seriam características no caso do texto literário. E conseguir entender, diferenciar isso, vai ajudar muito no processo de interpretação do texto, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, na aula de hoje, essa interpretação textual sobre o texto literário. E aí, porque né, em várias questões a gente consegue perceber que se cobra bastante essa questão do texto literário na prova de espanhol do Enem. Então, quais são as características do texto literário? Literário significa que pertence, então, à literatura. Então, um texto que pertence à literatura, certo? Literatura vem de litera, letra, né? Então, o texto literário, ele é pertencente à literatura. Por ser pertencente à literatura, ele tem uma linguagem que é mais subjetiva. Ou seja, não é uma linguagem que vai direto ao ponto. É uma linguagem que a gente vai precisar compreender a partir das entrelinhas. Muita coisa fica mais, muitas vezes, no não dito, mais no não dito do que no dito propriamente, né? Isso depende muito também do escritor, né? Da forma, da estética como ele escreve, né? Da subjetividade de cada escritor, né? Então exige um pouco mais de esforço na interpretação, não é uma interpretação que vai direto ao ponto, é uma linguagem mais subjetiva, né? Que vai procurar refletir, emocionar, né? E essa linguagem subjetiva, ela é elaborada justamente para isso, para causar emoções no leitor. É para provocar, para fazer provocações. A literatura tem também esse papel social, né? De criticar, de fazer provocações, principalmente em questões sociais, de interagir com o leitor, né? E levá-lo à reflexão sobre determinados temas. No que se refere à função da linguagem, o texto literário tem uma função poética e uma função estética, né? Então isso também está relacionado à questão da linguagem subjetiva. É uma linguagem que é poética.
por ser uma linguagem poética, vai possuir um sentido conotativo. Vamos lembrar a diferença entre conotativo e denotativo. Sentido conotativo é aquele em que o sentido não está nas palavras, no significado literal das palavras, e sim no contexto, né, em aspectos culturais, enquanto que o sentido denotativo é aquele sentido realmente literal, ao pé da letra, né, como a gente fala. No caso do texto literário, é muito comum encontrar o sentido conotativo, né, aquele sentido que não se restringe ao sentido lá do dicionário, sentido literal, mas ganha um novo sentido, a palavra ou determinada expressão ganha um novo sentido a partir da aplicação dela dentro de um determinado contexto. E para isso é muito comum figuras de linguagem, como metáfora, metonímia, hipérbole, catacrese, enfim, uso de várias figuras de linguagem. O texto, ele é ficcional, mesmo que seja um texto que é baseado numa história real. É baseado em uma história real, mas não é história real propriamente dita. É a recriação da realidade. Então, a tentativa de recriar aquilo que aconteceu, aquela realidade. E isso não deixa de ser um texto ficcional, mesmo que seja baseado em fatos reais, né? E algo bem interessante que para inclusive ser considerado literatura, é preciso que haja essa interação entre autor, leitor e texto, né? Para que a gente possa dizer que em um determinado grupo social existe determinada literatura, não precisamos de escritores, nós precisamos de leitores. O que faz uma literatura existir é o leitor, né, a partir da leitura. Então precisa dessa interação entre autor, leitor e texto, né? É uma interação constante. Tanto é que todas as vezes em que nós lemos uma obra, ou relemos uma obra que eu já conheço, vou ler de novo. Sempre que a gente faz essa releitura, a gente consegue encontrar coisas que na primeira leitura a gente não conseguiu, ou tem uma interpretação diferente, um olhar diferente, justamente porque tem essa interação. Então, toda vez que um leitor lê uma obra, ele a recria, né? Esse processo de recriação acontece a partir da leitura e dessa interação entre o autor, o leitor e o texto, né? Então, essas são as características do texto literário, tá? Um dos críticos literários mais conhecidos no Brasil, ele se chama Antônio Cândido, e ele diz o seguinte, abre aspas, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Então ele explica aqui que não tem como, não há povo, não há homem, não há grupo social, não há nenhuma nação que não entre em contato com a fabulação em algum momento do dia a dia, com algo que fuja da realidade, né? Seja até mesmo dentro da nossa mente, seja assistindo uma novela. Então a gente tem essa tendência a fugir da realidade. Isso é uma forma de literatura. E ele explica, ele disse o seguinte, né, continuando, assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. Todas as noites nós sonhamos, nem sempre lembramos dos sonhos, mas todos sonhamos todas as noites. E ele explica que isso, ele relaciona essa questão compara, né? Ele faz aqui uma metáfora, ele compara a questão do sonho com o fato de, em alguns momentos do dia, a gente se entregar a esse universo fabulado, ou seja, essa ficção. Ele fala isso no seu livro, O Direito à Literatura. E ele na verdade, tenta justificar a literatura como um direito básico, um direito fundamental, assim como o direito de ir à escola,
assim como o direito de ter acesso à saúde pública, enfim. Então, ele considera o acesso à literatura um direito, porque é a partir da literatura que nós nos tornamos seres críticos, reflexivos, né, e aprendemos a viver em sociedade, né? Então, ele fala da literatura como um direito básico e fundamental para o ser humano. Por mais que durante o dia tenhamos acesso a esse universo fabulado ou até mesmo contos e a própria literatura oral, as lendas, enfim, mas todos devemos ter acesso à literatura erudita, né, as obras eruditas, a ler Machado de Assis, a ler Eça de Queiroz, né, a ler Mário de Andrade, enfim, né, então ele coloca isso como um direito fundamental. O Antônio Cândido vai falar isso. Um aspecto bastante comum na literatura é a questão da intertextualidade, em espanhol, intertextualidade, tá? Em português. E o que seria essa intertextualidade? Conjunto de relaciones que un texto literario puede establecer con otros. Essa relação pode ser implícita ou explícita. Então, inter quer dizer dentro e textualidade vem de texto. Então, seria um texto dentro de outro texto, digamos assim. Seria a relação e o dialogismo existente entre textos literários, né? Um texto dentro de outro texto. Essa menção pode ser, essa intertextualidade pode ser de forma implícita, ou seja, indireta, né? Fica ali implícito, não fica tão evidente, ou pode ser explícita, onde o escritor realmente deixa explícito, de forma direta, de forma dita, a relação entre o texto e o outro texto mencionado, né? Eu trouxe aqui um exemplo que é del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, para quem não o conhece, ele é um dos maiores escritores não só da literatura espanhola, ele é o maior dos maiores escritores da literatura mundial. Miguel de Cervantes escreveu na época do Renascimento, na literatura renascentista espanhola, e ele revolucionou a forma como fazer literatura na época, né? Só para entender todo o contexto, né, para entender esse trecho aqui, eu preciso explicar todo o contexto histórico. Em 1711, no século VIII, a Europa foi invadida pelos mouros, chamados mouros, né, os muçulmanos. E para a Espanha isso não era interessante, essa invasão, e aí começou um processo chamado de reconquista, onde eles tinham um lema, né, uma só Espanha e um só Deus. Então eles tinham atrelado a religião católica, ao catolicismo, e a essa nacionalidade eles queriam expulsar os mouros ali da Península Ibérica, da Europa. E foi um período de muitos conflitos, que foi desde o ano 700 pouco depois da invasão dos mouros, até 1492, ou seja, até o século XV. Foram muitos anos e muitos séculos de constantes guerras, conflitos, e aí se tornou muito comum na literatura da época as chamadas novelas de cavalheria, onde o personagem principal era um cavalheiro, um soldado que ia para a guerra em cima do seu cavalo, que lutava em prol da nação e contra os mouros, contra os turcos, e eles eram representados como heróis nacionais. E tinha a figura da dama, da donzela, que era resgatada, né? Isso era chamado de novelas de cavalheria. O Miguel de Cervantes, ele vai escrever, então, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, porque quem seria esse Don Quijote de la Mancha, que é o protagonista principal? Quijote era, na verdade, Alonso Quijano, e ele era um hidalgo, um fidalgo, eram pessoas importantes da época, né? Pessoas que tinham boas condições financeiras.
E aí ele, de tanto ler essas histórias, esses livros de cavalharia, ele acabou ficando paranoico. Paranoico, ficou realmente, entre aspas, louco de tanto ler essas novelas. E só para explicar que as novelas de cavalharia, elas eram bastante fantasiosas. E aí o Miguel de Cervantes vai justamente fazer uma crítica a essas novelas de cavalharia, né, para criticar justamente a falta de verossimilidade, de verossemelhança, perdão, verossemelhança, que seria a falta de verdade nas obras, né, por serem fantasiosas demais. E aí o trecho diz assim: Quando puso nombre a su caballo, também quiso ponérselo a si mesmo. Isso porque ele tinha um cavalo que se chamava, era um Rosin, e ele colocou o nome de Rocinante. Então, quando ele colocou o nome no cavalo, ele quis colocar um nome também nele próprio, não mais se chamar Alonso Quijano, e sim ter um novo nome. En ello estuvo cavilando 8 dias. Cavilando, nesse caso, ele ficou matutando, ficou pensando durante 8 dias que nome ele deveria colocar a si mesmo. Hasta que decidió llamarse Don Quijote. Pero recordó que Amadís había añadido a su nombre el de su tierra. Amadís é o nome de um dos personagens de uma novela de cavalharia da época, muito comum, tanto na literatura espanhola como na literatura portuguesa, que é o Amadís de Gaula. E aí ele faz, então, essa menção a esse personagem, né? Então a gente tem aqui uma intertextualidade implícita. Para você entender que isso aqui é uma intertextualidade, você precisa conhecer a história de Amadís de Gaula, né? Ele não explica. Então aqui nós temos uma intertextualidade que está implícita. Pero recordó que Amadís había añadido a su nombre el de su tierra y se lo conocía por Amadís de Gaula. Então, Amadís era o nome do personagem, de Gaula era a sua origem, ou a origem da sua terra. Então, era muito comum que os cavalheiros levassem o seu nome e, em seguida, levassem o nome do seu local de origem. Como buen caballero, él hizo lo mismo e se chamou Don Quijote de La Mancha. La Mancha é uma região da Espanha, né? Onde teria então acontecido a história de Don Quijote. Então Don Quijote seria o nome dele e La Mancha seria o seu local de origem. Então, só para a gente perceber aqui essa intertextualidade, né? Esse diálogo entre uma novela de cavalharia, no caso Amadís de Gaula, que era uma novela já conhecida nessa época, antes de Miguel de Cervantes escrever o Don Quijote, e ele utiliza, né, Miguel de Cervantes utiliza essa intertextualidade. Mas não é isso que traz Miguel de Cervantes como um dos principais escritores da literatura mundial. Foi justamente pela sua inovação, porque na época era muito comum novelas de cavalharia, novelas chamadas as moriscas, que eram novelas, e novelas a gente entende como romance, tá? Novelas em que havia uma relação entre mouros e cristãos, que eram relações turbulentas, né, pela questão da diferença religiosa. Era muito comum também as novelas pastoris, que eram as novelas, né, onde ressaltava a questão da natureza, do campo, da vida simples, né, em contraste com a vida urbana. E ele foge completamente disso e ele inaugura a chamada novela moderna, o que a gente conhece hoje como romance moderno. É tão importante essa obra que a principal, o livro mais traduzido no mundo inteiro é a Bíblia, o livro mais traduzido. O segundo livro mais traduzido é esse, o livro Don Quijote, né? Então, daí a gente pode tirar a relevância e a importância desse autor. Tanto é que a própria língua espanhola é conhecida como a língua de Cervantes, né? Pela sua representação para a literatura espanhola. Agora eu trouxe outro texto que vai fazer intertextualidade com o texto de Cervantes, com Don Quijote.
Esse texto aqui, ele é de Jorge Luis Borges, que é um importante também escritor latino-americano. E nessa história, aqui nós temos um fragmento de um conto que se chama assim, Pierre Menard, autor del Quijote. Pierre é um personagem que ele é escritor e ele gostaria ele na verdade, ele assume, ele gostaria de ser como Cervantes só para poder escrever de novo o livro Dom Quixote. Então ele gostaria de renascer, nascer como Miguel de Cervantes e escrever a obra Dom Quixote. E aí diz o seguinte, a gente já começa achando a intertextualidade no próprio título, né? Autor del Quijote. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca uma transcrição mecânica do original. Ele não queria transcrever o original, né? Não se proponia copiá-lo. Sua admirável ambição era produzir umas páginas que coincidieran palavra por palavra e linha por linha com as de Miguel de Cervantes. Então a gente vê aqui uma admiração. Ele gostaria de ser como Miguel de Cervantes, escrever um livro que coincidisse palavra por palavra e linha por linha, mas ele não queria copiar, né? Ele queria nascer para ser Cervantes, renascer para ser Cervantes e escrever como ele. Mi propósito era meramente asombroso. Me escribió el 30 de septiembre de 1934 desde Bayonne, el terminal final de una demostración teológica o metafísica. El mundo externo, Dios, la causalidad, las formas universales, no es menor, anterior y común que mi divulgada novela. La sola diferencia es que los filósofos publican en agradables volúmenes las etapas intermediarias de su labor y que yo he resuelto perderlas. En efecto, no queda un solo borrador que atestigue ese trabajo de años. Esse borrador significa rascunho, tá? Então ele está dizendo, na verdade não existe, não sobra nem sequer um rascunho que testemunhe esse trabalho de anos, né? El método inicial que imaginou era relativamente sencillo, simples. Conocer bien el español, recuperar la fe católica. Então ele tinha essa intenção principal, ó. Conocer bien el español, recuperar la fe católica, que aí a gente já lembra do que eu comentei sobre a Reconquista, né? Que era esse processo de tentativa de expulsão dos mouros e recuperar a fé dos cristãos católicos que estavam se perdendo para essa época e que era algo muito comum nas novelas de cavalheria, né? Que tinha esse tom moralizante, digamos assim. Guerrear contra os mouros, né? Os cavalheiros saíam com esse propósito aqui de expulsão dos mouros, dos turcos. Olvidar la historia de Europa entre los años de 1600 y de 1918. Ser Miguel de Cervantes. Isso porque Miguel de Cervantes, ele viveu até esse período aqui, 1600 e pouquinho, né? Então ele gostaria de ser como Miguel de Cervantes e nem sequer ter conhecimento desse período aqui histórico, que foi caótico para a Espanha, né? Nesse período aí, houve muitas guerras de sucessão, né? De perda de trono, de precisar vir de perder muitas colônias, né? Esse período foi o período de colonização, e a Espanha era muito rica, e depois se viu numa crise, porque começou a perder as colônias a partir da independência das colônias espanholas, enfim. Então ele gostaria de ter vivido entre esses anos para esquecer, não ter vivido entre esses anos para esquecer essa história e, enfim, ser Miguel de Cervantes. O objetivo dele era esse. Pierre Menard
estudió este procedimiento, sé que logró un manejo bastante fiel del espanhol do século XVII, que foi a época em que viveu Quijote, né, no século XVII. Pero lo descartou por fácil. Ou seja, aqui é uma certa ironia, né? Descartou essa possibilidade porque era fácil demais, imagina. Nascer como Miguel de Cervantes, escrever como ele, guerrear contra os turcos. Inclusive um detalhe, Miguel de Cervantes literalmente lutou contra os mouros. Ele foi soldado, inclusive ele perdeu uma mão em uma dessas batalhas, né? Então aqui a gente encontra essa intertextualidade, né? No fragmento inteiro, a gente encontra essa intertextualidade com o texto com a obra de Cervantes. Então, nada mais essa intertextualidade nada mais que esse diálogo existente entre textos. E isso é comum no nosso dia a dia. Sempre que escrevemos, a gente vai, de uma certa forma ou de outra, fazer essa relação dialógica, né, entre os textos. A gente vai dar uma pausa para o intervalo e a gente já volta no próximo bloco com resoluções de questões com textos literários para vocês. Até mais! Olá, estamos de volta. Antes da gente ir para a resolução das questões, eu gostaria só de destacar aqui as diferenças entre o texto literário e o texto não literário, né? Nós temos aqui, como vocês podem ver pela própria estrutura, né, que se trata de um gênero textual chamado receita culinária, onde nós temos as principais estruturas. O título da receita, né, ou seja, o nome do prato, os principais ingredientes e o procedimento, que é o modo de fazer, a maneira de como se faz, né, como preparar. Nós vamos fazer a leitura e depois comparar com o outro texto, tá? Tortas de Navidad. Navidad é uma comemoração que se celebra o nascimento de Jesus, ou seja, é o Natal. Então são tortas feitas no Natal e são tortas muito comuns no México, é um prato típico mexicano, tá? Os ingredientes são uma taça e meia de sardinhas entomatadas. Taça não quer dizer taça. Eu acho que vocês se lembram dos heterossemânticos que nós estudamos, né? Taça quer dizer xícara. Então é uma xícara e meia de sardinhas entomatadas, ou seja, com molho de tomate. Uma taça de chorizo, uma xícara de chorizo é um tipo... É uma espécie de linguiça, é um tipo de linguiça. 200 gramos de cebolla picada finamente, orégano al gusto, chiles serranos em vinagre. Chile é um tipo de pimenta mexicana. Serranos porque é desse lugar em específico. 5 teleiras ou bolillos ou virotes. Aqui são 3 tipos de pães diferentes. Então está dando essa opção, pode ser com esse tipo de pão, teleira, ou bolillos ou virotes. Né? Vai se usar pão, pode ser qualquer um desses 3. Frijoles baños fritos. Frijoles são feijões e baños é o tipo de feijão que é comum lá, não só no México, mas também em outros países da América Latina. São feijões fritos. Geralmente esses feijões eles vêm enlatados. E para que eles servem? Para untar el pan, es de mi cosecha. Como fazer? Procedimento. Las sardinas de lata entomatadas se les debe de quitar el esqueleto, né? Então tira o esqueletozinho da sardinha. Solo se ocupa a carne. Em uma sartén, uma frigideira, coloca el chorizo para que se fría a fuego muy lento, para que quede bien cocido, pero sin que se dore demasiado. Enquanto esté listo, enquanto o chorizo fica lá pronto, né, dourando, retira del fuego e añade as sardinhas. Retira então o chorizo e coloca as sardinhas. Pica a cebolla muito finita. Picar é o mesmo que cortar, certo? Al igual que los chiles. Revuelve estos con el chorizo, la sardina e el orégano. Então mistura tudo e mexe.
Deja reposar el relleno. Relleno é o recheio, que é justamente essa mistura de chorizo, sardina, orégano. Deja reposar el relleno por media hora para que se integre bien los ingredientes. Tita recomienda usar telera de las chiquitas. Yo preparé las teleras de tamaño regular e las partí em 2. Aqui, Tita, vocês vão já entender quem é Tita quando eu mostrar o próximo texto, tá? Rellena las teleras y deja que reposen por un rato. El bolillo absorverá los sabores del relleno. Então pega o recheio, coloca nas teleiras, ou seja, nos pães, e deixa repousar por um rato, por um tempinho, para que absorva o gosto, né, o sabor do recheio. Mete las tortas de Navidad al horno por 10 minutos. E aí, depois disso, coloca no forno durante 10 minutos. Então, aqui a gente tem uma receita, o principal objetivo é o quê? Que a pessoa consiga reproduzir esse prato. Se é para orientar, se é para reproduzir, a gente vai encontrar, então, uma orientação muito direta, vai direto ao ponto. Aqui não tem subjetividade, não tem nada nas entrelinhas, é tudo muito objetivo. A gente consegue encontrar verbos no imperativo, né, porque está dando orientação, né, ocupa, quita, coloca, revuelve, deja. Então são verbos no imperativo que está dando orientação, está dando ordem. E isso é de uma forma bem objetiva, que é justamente para que a pessoa consiga reproduzir, né? Comparado com o próximo texto que a gente vai ver. Pela estrutura, a gente observa, né, de cara que se trata de uma receita também. Mas será que é exatamente uma receita ou é só uma receita? Inclusive é o mesmo nome, Tortas de Navidad. E diz o seguinte: também os ingredientes: uma lata de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos y 10 teleras, 10 pães. Manera de hacerse: la cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la molera con el fin de evitar el molesto lacrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Ela recomenda lavar bem a cebola ou deixar de molho para quando for cortar não chorar, né, os olhos, não lacrimejar. Lo malo de llorar, aí aqui começa a subjetividade, ó, o que ela diz. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. Então ela está dizendo, a parte ruim de chorar quando alguém pica a cebola não é o simples fato de chorar, mas porque às vezes a gente começa, como quem diz, estou chorando porque a cebola está fazendo meus olhos lacrimejarem. E já não pode parar, já não consegue segurar, porque talvez aí seja um motivo para a evasão dos sentimentos. A gente começar a querer colocar tudo para fora, todas as emoções para fora, né? Então, chorar por causa da cebola faz lembrar também de chorar das coisas ruins da vida, digamos assim. Então, é isso. Aí a gente encontra subjetividade que a gente não encontrou no texto anterior, onde era puramente uma receita. Não sei se a ustedes les ha pasado, pero a mí, la mera verdad, sí. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo sim, né? A autora fala. Infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, minha abuela, tá aqui, Tita, que também foi mencionado lá no texto anterior. Esse texto aqui, ele foi escrito por uma autora chamada Laura Esquivel, que é uma autora mexicana. Ela escreve todo esse romance, né, essa novela, ela escreve em formato de receita. E aí, então, a gente consegue encontrar essa intertextualidade pela estrutura, né, das receitas. E essa aqui, em específico, Tortas de Navidad, é uma receita da avó dela, de minha abuela, da avó Tita. E aí ela começa
a sua história a partir dessas receitas que são tipicamente mexicanas. Então, ela usa essa questão cultural do México, né, que é a gastronomia. E a gente consegue encontrar essa intertextualidade no texto anterior, quando a pessoa que escreveu essa receita, né, cita aqui Tita, porque ela está tentando reproduzir a receita mencionada no livro de Laura Esquivel. Eu não falei o nome do livro, né? O nome do livro é Como Água para Chocolate. Então ficou claro, né, essa questão da diferença do texto literário e o texto não literário. Que autores vocês podem estudar ou buscar ler para o Enem? São muito comuns esses aqui. Gabriel García Márquez, escritor colombiano, também chamado de Gabo, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eduardo Galeano, tem uma infinidade de textos no Enem, escritos por Eduardo Galeano. Sempre se utilizam fragmentos de textos dele, principalmente porque ele fala bastante sobre a questão a situação da cultura latino-americana. Nicolás Guillén, também, importante escritor cubano, principalmente critica questões de racismo, desigualdade social, enfim. Laura Esquivel, que eu acabei de mencionar, né, é escritora mexicana. Isabel Allende, escritora chilena. Carlos Fuentes, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, né? Então, todos esses escritores já foram mencionados em provas anteriores do Enem e aparecem com frequência nos textos literários de questões do Enem, de espanhol do Enem. Nós temos aqui uma questão de um texto literário que foi escrito por Gabriel García Márquez e o título se chama Crônica de una muerte anunciada. Vamos primeiro fazer a leitura do enunciado e em seguida a gente vai para o texto. O enunciado diz o seguinte: na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Lineiro relacionadas ao seu filho Santiago Nassar. Então, Plácida, ela tem um personagem que é bastante intuitivo, mas ela não conseguiu intuir o falecimento do seu filho Santiago Nassar. Ela sempre interpretava sonhos. Santiago Nassar teria tido um sonho e ela não conseguiu identificar que a partir desse sonho seria um prenúncio, né, da morte dele. Ela conseguiu interpretar sonhos de várias pessoas, de muita gente, ela sempre conseguia interpretar, mas o do próprio filho ela não interpretou, que ele iria morrer, enfim, não conseguiu evitar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete ao ou a. Então, a gente vai procurar o uso dessa expressão. Como é um texto literário, a gente sabe que vai ter bastante subjetividade. El día en que lo iba a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de aguirones donde caía una llovizna tierna e por um instante foi feliz en el sueño. Então ele sonhou que estava atravessando o bosque e estava caindo uma neblina, né? Llovizna seria uma neblina, um sereno, né? Digamos assim. E por um instante ele foi feliz no sonho. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros, né? Os pássaros tinham ali feito cocô nele, ele se sentiu salpicado por isso. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Lineiro, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. Lunes é o dia da semana, segunda-feira. Então ela estava sempre recordando os detalhes dessa segunda-feira ingrata, ou seja, segunda em que o filho dela faleceu. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo,
Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certeira de los sueños ajenos. Então, ele contou para ela que na semana anterior estava sonhando que ia sozinho em um avião de papel que voava, né, por entre as árvores. Ele contou para ela. Mas ela, que tinha uma fama, né, de intérprete de sonhos alheios, sempre se los contaram em ayunas. Ayuna é jejum. Sempre contava antes do café da manhã. Pero não havia divertido nenhum augurio aciago. Ela não conseguiu identificar nesse sonho nenhum mau pressentimento, digamos assim. En esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Então, ela lamenta por não ter conseguido interpretar esse augúrio aciago. Essa expressão, então, se remete à relação mística que se estabelece entre Plácida e seu filho. Se tivesse uma relação mística, né, ela provavelmente teria conseguido interpretar, né, a questão, o sonho do seu filho. Destino trágico de Santiago que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Exatamente isso, né? Ela não conseguiu, ela foi incapaz de prever nos sonhos dele esse augúrio aciago, né? Esse destino trágico de Santiago. Vamos só ver as outras opções para a gente, né, não descartar, para a gente poder descartar. Descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e seu azar na realidade, nada a ver. Crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro. O texto não fala nada sobre isso. Presença recorrente de elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago. Realmente tinha esses elementos incomuns, né? Sombrios, mas não, a expressão não se refere a esses elementos, e sim ao destino trágico, né? Esse augúrio, aciago, seria a mesma coisa que mau pressentimento, auguro, né? Digamos assim. Então, a alternativa correta seria a letra B. Próxima questão também é de um texto literário, e é um texto que a narrativa de um conto que tem como pano de fundo a ditadura militar uruguaia. Sabemos que as ditaduras militares, né, que ocorreram durante o século XX, né, e assim como qualquer ditadura, tem o objetivo de censurar, de privar da liberdade, né? Levando isso em consideração, a gente tem aqui o título do texto, Libertad, e a gente tem o subtítulo, Pájaros Proibidos, Pássaros Proibidos. E diz o seguinte: Los presos políticos uruguayos ya no pueden hablar sin permiso, silbar é assoviar, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar é desenhar, tá? Também não podem desenhar, ni receber dibujos de mujeres embarazadas. Opa, um heterossemântico, embaraçada não significa confusa, embaraçada significa grávida, né? Então não pode desenhar nem receber desenhos de mulheres grávidas, parejas, né? Pareja seria, no caso aqui, a parceira, mariposas, mariposa significa borboleta, estrelas e pájaros, ou seja, não podia ter contato com ninguém, não podia receber desenho, não podia cantar, não podia caminhar, não tinha permissão para sorrir, não tinha permissão para assoviar, enfim, privados completamente de liberdade. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hijo Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen en la entrada a la cárcel. Então, esse personagem, Didasco Pérez, era professor de escola, foi torturado, foi preso por causa dos seus ideais que iam contra a ditadura da época,
E ele foi preso e recebeu então a visita da sua filha de 5 anos. Ela levou para ele um desenho de pássaros, mas os sensores romperam, rasgaram esse desenho na entrada da prisão. Cárcel significa prisão. El domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos. E el domingo passa. Então, já que pájaros não podia, que pássaros... Aí veja aqui, que pássaros não é só no sentido de pássaro, o animalzinho, na ave. Pássaro aqui provavelmente para representar a liberdade. E justamente está aí a figura de linguagem, né, que é a metáfora, a questão da subjetividade, né, na escrita. Então ela pensou, pássaros não podem, então eu vou levar árvores. Didasco le elogia la obra e le pergunta por los circulitos de colores que aparecem na copa, ou seja, na copa da árvore, né, no ponto mais alto da árvore. Muitos pequenos círculos entre as ramas. Entre os galhos, as ramas seriam os galhos, entre os galhos tem pequenos círculos. E aí ele pergunta, são naranjas? Que frutas são? Ele pergunta, esses círculos são laranjas? Que frutas são essas? La niña lo hace callar. Shh. Y en secreto le explica, bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que le trae a escondidas. Então, a menina aqui conseguiu achar um jeito de burlar e levar pássaros de qualquer jeito, né? Seriam os olhos dos pássaros que ela levou, né, escondido. Então, ela não pôde levar o desenho dos pássaros, mas levou os olhos dos pássaros desenhados, uma forma de burlar. Então, a narrativa desse conto tem como pano de fundo a ditadura militar uruguaia. Revela a desvinculação social dos presos políticos. Aqui realmente fala dessa desvinculação social, mas não é esse o foco do texto, né? O foco principal está no desenho da menina. Condição precária dos presídios uruguaios. Não fala sobre a questão dos presídios uruguaios, né? Perspicácia da criança ao burlar a censura. Exatamente isso, ela foi muito perspicaz e burlou, conseguiu encontrar, né, no seu jeito inocente, um jeito de burlar a censura, de não poder entrar com um desenho de pássaro. Vamos só ver as outras opções? Falta de sensibilidade no trato com as crianças, não é esse o foco. Dificuldade de comunicação entre os presos políticos, também não. No Enem é muito comum colocar essas opções semelhantes, né, porque tudo isso aqui, ou pelo menos a maioria, se menciona no texto. Mas a gente tem que observar qual é o foco principal, qual é a mensagem final do texto, né? E é justamente essa perspicácia. E a gente consegue encontrar aqui uma crítica, né, à ditadura uruguaia da época, que é um dos papéis da literatura, é justamente esse. A próxima questão, o texto é um pouco menor. Nós temos aqui um poema. A gente tem a impressão que texto literário tem que ser grande, né? Mas aqui a gente tem um pequeno poema com com poucos versos. E o poema se chama Caña. Caña. Caña se refere a cana-de-açúcar. Cuidado para não confundir, porque em espanhol também tem a palavra cana, com N, sem ser com N, né? Sem esse tiozinho. E cana significa cabelo branco. Então, canha significa cana, cana-de-açúcar, por exemplo. E cana significa cabelo branco, tá? Então, aqui ele está falando de cana-de-açúcar. El negro junto al cañaveral, el yanque sobre el cañaveral. Yanque aqui é uma expressão utilizada para se referir a estrangeiros de modo comum, né? Aqui, provavelmente está se referindo ao europeu, né? Então ele diz, el negro junto al cañaveral, próximo ao canavial. El yanque sobre, então tem uma relação de hierárquica, digamos assim. Enquanto o negro está lá, próximo, está junto, está dentro do canavial, o europeu está sobre
né? Está acima disso. La tierra bajo el cañaveral, a terra embaixo do canavial. Então, algo superior. Sangre que se nos va. Quando ele fala dessa sangre que se nos va, está falando da exploração, né? Do trabalho do negro no canavial. Esse poema ele foi retirado desse livro, Songoro Gosongo, que é de Nicolás Guillén, como eu mencionei, né, anteriormente, que é um escritor latino-americano, que é cubano, e que vai justamente através da sua literatura criticar as relações de poder existentes em Cuba. E não só em Cuba, né, em toda a América Latina, mas ele foca bastante no seu país. E diz o seguinte, o enunciado. Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e bajo são usadas para indicar metaforicamente, metáfora, figura de linguagem, desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar, né? Não fala sobre desordem, na verdade está tudo bem, de forma hierarquicamente organizada. Relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar, em nenhum momento mencionou esses países. Localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada, também não menciona. D. Relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar. Exatamente isso, essa relação, e é uma relação hierárquica, né? O negro é o que está no canavial. O yankee, que é o estrangeiro, é o que se beneficia disso e que está sobre o canavial. E a terra abaixo, então são relações hierárquicas e muita exploração envolvida, né? Sangre que se nos va. Só para finalizar, funções particulares de cada profissional na lavoura da cana-de-açúcar. Também não fala sobre a função, somente sobre essas relações hierárquicas. Então aqui a gente consegue encontrar várias subjetividades, muita subjetividade no poema de Nicolás Guillén. Então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês se saiam muito bem, que tenham um ótimo desempenho na prova de espanhol do Enem. E a gente se vê em uma próxima oportunidade. Tchauzinho. Espanhol check. Ai, gente, nada mais prazeroso para o estudante do que alcançar as metas de estudo e conseguir bater o conteúdo, né? Sim. Além de espanhol, nós também vamos concluir outra disciplina, geografia. O professor Arion traz as últimas dicas antes da prova. Fala, moçada, meninada, mais uma vez estamos aqui no TCM Nota 10 para falar um pouquinho da sua prova. É isso, a prova do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, Caderno de Humanas. E quem vos fala é o professor Arion Charlo, mas pode me chamar só de Arion. Mais uma aula, mais um bloco para a gente discutir alguns temas, alguns conteúdos, algumas discussões importantes para a sua prova. O primeiro dia está se aproximando e nesse primeiro dia é bom que vocês cheguem na prova com uma carga de informações interessante para que você consiga gabaritar o máximo de questões possíveis. Joinha, tranquilaço. Então, minhas potências elevadas ao infinito e além, concentrou, fixou os olhos em mim e na lousa. E vamos agora trabalhar com os 10 temas que mais caíram no Enem, desde a última reformulação, lá em 2009, até a última edição em 2023, tá? Então eu trouxe aqui para vocês questões do Enem, sobretudo o caderno de humanas e principalmente do componente curricular de geografia, mas trazendo assim uma discussão dos 10 temas que mais caem. Nessa aula a gente trabalha os 5 temas em 2 blocos, posteriormente uma aula 2 desse revisional, mais 5 temas dos 10 que mais caem em 2 blocos também separados, para que a gente possa fechar com chave de ouro nessa preparação do TCM Nota 10. Tranquilaço? Então vem cá, meninada, se vocês forem analisar esse recorte aí imagético, não só esse, mas outros que vocês se deparam aí nas redes sociais, na internet da vida, vocês irão se debruçar com tópicos que
claro, são tópicos relevantes em termos percentuais que foram cobrados de 2009 para cá. Mas se vocês pegarem um recorte menor, 3 anos, 5 anos no máximo, vocês irão perceber que essa sequência de conteúdos mudou um pouquinho. Mas não se preocupem que independente aí da sequência, daquilo que está mais caindo nos últimos 3 anos, 5 anos, ou pegando esse recorte da lousa que vocês estão vendo, de 2009 para cá, vocês irão se debruçar comigo nessas aulas, com esses blocos, com os 10 temas que mais caem no Enem. Tranquilo? Então vem cá, moçada. Primeiro tema, globalização. Esse é um conteúdo extremamente relevante. Desconheço uma prova de humanas do Enem de 2009 para cá sem uma questão, no mínimo, de globalização. Até porque, quando se fala em globalização, podemos extrair trechos de obras, de autores que irão andar, que irão permear todos os componentes curriculares do caderno de humanas. Não só a geografia, mas também a história, a sociologia, a filosofia. Por isso que é um tema, é um conteúdo extremamente relevante e presente no caderno de humanas. Tranquilaço, belezinha? Então vem cá, ó. Existem 2 grupos de autores bem definidos que trabalham em relação à globalização. Existe uma vertente, na verdade, de autores que irão afirmar que a globalização, por ser um fruto do sistema de produção capitalista, ela passou por fases. Fases essas que também irão convergir com as fases do capitalismo. O capitalismo comercial, mercantil, lá no século XVI, durante as grandes navegações, século XVI, século XVII, tá bom? No continente europeu. O capitalismo industrial, como vocês estão vendo aí na imagem. Esse capitalismo industrial seria a segunda fase, estando presente no século XVIII e no século XIX, dentro de um cenário de primeira revolução industrial, lá na Inglaterra, lá no norte da Inglaterra, em cidades como Manchester e Liverpool, e depois se expandindo para outros territórios, outras nações europeias, e também para pontos extremos do globo já na segunda revolução industrial no século XIX. Tranquilaço? E a terceira fase do sistema de produção capitalista, que muitos afirmam também, claro, atrelada a essa terceira fase da globalização, ou a globalização, melhor dizendo, atrelada a essa terceira fase do sistema de produção capitalista, que seria o capitalismo financeiro monopolista, marcado aí da década de 50, 60, sobretudo 70, com a terceira revolução industrial, ou meio técnico, científico, informacional, até o presente momento, até os dias atuais. Joinha, tranquilaço? Existe um outro grupo, uma outra vertente, que além, claro, de compreender, de entender e de mencionar que a globalização é um fruto do sistema de produção capitalista, eles também vão discutir, sobretudo, construir críticas a essa globalização que foi repassada até o presente momento. Autores como David Harvey, que é um britânico, que vocês estão vendo aí na lousa, um outro autor brasileiro, negro, baiano, ex-professor da USP, não está aqui mais entre nós, infelizmente, o Milton Santos, consagrado não só no Brasil, mas no mundo afora, geógrafo extremamente renomado. O Milton Santos, assim como o David Harvey, entre outros autores, irão tecer críticas sobre essa globalização que tentam repassar para a gente, como sendo uma globalização perfeita, sem nenhum problema, simétrica, sem desigualdade, que o próprio Milton Santos irá chamar de fábula, uma distopia. Tentam passar para a gente, mas não é a realidade. Pois, se a globalização é um fruto do sistema de produção capitalista, ela será meramente econômica, nada de social, igualitária, simétrica, enfim. É uma globalização meramente econômica e que irá se materializar mediante a cadeia de produção internacional. Tranquilo? Então, o David Harvey, britânico, ele vai até mencionar
que essa globalização meramente econômica, a gente consegue compreendê-la também pelos avanços técnicos, avanços de produtos tecnológicos, avanços da ciência, e ele até faz uma ponte com os avanços dos modais de transportes. Segundo o David Harvey, é como se o globo estivesse diminuindo em um funil, como vocês estão vendo aí no recorte imagético do lado esquerdo. Nesse recorte em que o globo está diminuindo, o David Harvey tenta argumentar que, claro, a Terra não está diminuindo de fato, mas com os avanços dos modais de transportes e a velocidade com que esses meios alcançam ou alcançaram até o presente momento, as distâncias estão sendo encurtadas dentro de uma escala temporal. Então, se outrora você comprava um produto vindo lá da China, passava 3, 4, até 6 meses, já tive colegas que comprou produtos vindo da China, que ele esqueceu o produto depois de um ano chegou. Isso aí há 10 anos atrás. Hoje é sabido por vocês, né, que caso você compre um produto, no máximo, acredito eu e você que tem mais experiência, você que está assistindo, que compra produtos na Shein, na Shopee, no AliExpress, no Wish, sabe bem disso. Os produtos hoje em dia podem chegar na sua residência com um tempo muito diminuto, 15 dias, 20 dias. Quando demora muito mês, 2 meses, já se torna algo extremamente absurdo. Tá? Mas outrora, há 10, 15, 20 anos atrás, a realidade era outra. E a gente pode explicar isso mediante os avanços nos modais de transportes, tanto embarcações como aeronaves, o modal ferroviário também escoando, e o rodoviário escoando essa produção em uma velocidade cada vez maior, diminuindo assim as distâncias temporais. Vamos utilizar assim o termo, tá bom? Tranquilaço, belezinha. Já o Milton Santos, vez ou outra na provinha do Enem, no caderno de humanas, vocês irão encontrar trechos, extraídos de obras do Milton Santos. Entre elas, essa obra clássica chamada Por uma Outra Globalização. Nessa obra, o Milton Santos, ele irá descrever críticas, irá tecer críticas sobre a globalização da economia, dividindo a obra em 3 grandes capítulos. O primeiro capítulo, que ele menciona que a globalização ela é vista como uma fábula. Os meios de comunicações tentam repassar para a comunidade internacional os benefícios, o lado positivo de se globalizar, de aproximar os povos, as culturas, oportunizar, tá bom? Ele vai mencionar também no capítulo 2, em outro capítulo dessa obra, que a globalização ela é perversa, como realmente ela é, trazendo assim desigualdades, assimetrias, discrepâncias, antagonismo, como realmente ela é, até porque ela é um fruto do sistema de produção capitalista. Então ela vai visar a reprodução do capital e, consequentemente, o lucro. Aqueles que acumulam riqueza vão continuar acumulando e se tornar cada vez mais desigual daqueles que acumulam um percentual muito menor da riqueza desse mundão. Joinha? Tranquilo? E por último, um terceiro capítulo que ele faz uma reflexão para você que lê a obra, que é o título da própria obra, Por uma Outra Globalização. Como ela poderia ser mais igual, mais simétrica, tá? Tranquilaço? Caminhando. Quando a gente fala em globalização, existem cenários importantes da globalização que nos dias atuais podemos mencionar dentro de discussões bem pontuais e, sobretudo, bem atuais, como eu já mencionei. Um deles é o Brexit. O Brexit, que é a saída, se a gente for traduzir aí, uma saída britânica, mais especificamente uma saída do Reino Unido. O Reino Unido é composto por 4 nações. A Inglaterra, que é a principal delas, a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Essas 4 nações perfazem o que chamamos hoje de Reino Unido. E lá em 2016, olha só, teve um referendo. Nesse referendo, a população foi votar para afirmar, para mencionar
para dizer o desejo ser a favor de permanecer ou sair do principal bloco econômico do planeta, que é a União Europeia, e que o Reino Unido fazia parte. Nessa votação, na época, inclusive, o primeiro-ministro da Inglaterra era o David Cameron, e o David Cameron mencionou: caso a população vote a favor pela saída do Reino Unido em relação à União Europeia, eu entrego meu cargo. Até porque ele era contra a saída, ele era a favor pela permanência, por todo um contexto comercial, econômico, político que há na região, no continente europeu, sobretudo na Europa Ocidental, na zona do euro. Tranquilo? E aí, em 2016, culminou com o desejo da população. Claro que isso oscilou da Inglaterra para a Escócia, para o País de Gales, para a Irlanda do Norte, mas independente de oscilar para mais ou para menos, no todo, a votação ficou tendenciosa e com percentual maior para a saída, para a efetivação do Brexit. E aí começou toda uma corrida política para que essa efetivação realmente acontecesse da melhor maneira possível. Todo um trâmite legal, que não é tão simples assim, né? E o David Cameron saiu. Quem assumiu posteriormente foi uma baixinha, loirinha, cabelo curtinho, chamada Theresa May. A Theresa May entrou com a incumbência de realmente efetivar a saída do Reino Unido, da União Europeia. Não conseguiu, teve algumas críticas em relação à sua política, ao seu governo e a maneira como ela estava caminhando e levando essa discussão do Brexit. Ela renunciou, quem assumiu foi o Boris Johnson, loiro, descabelado. Com certeza você que está assistindo já viu ele em um telejornal, né, em um noticiário, em uma rede social. Joinha? E o Boris Johnson efetivou, conseguiu de fato que o Reino Unido, de maneira legal, saísse sem muitos prejuízos, nem para um lado nem para o outro, nem para o Reino Unido, muito menos para a União Europeia, efetivar essa saída política do Reino Unido, do principal bloco econômico e regional do mundo, que é a União Europeia, em 2020. Joinha? Tranquilo? Então o Brexit está dentro dessa globalização, até porque quando a gente fala em globalização, meninada, a globalização ela se tornou cada vez mais visível e mencionada principalmente a partir da década de 90 do século 20 e mais ainda agora no século 21. Por que década de 90? Porque marca o fim de uma era, o fim de um período que ficou conhecido como Guerra Fria, durou em média aproximadamente 46 anos de dicotomia, dualidade, antagonismo de dois blocos econômicos. De um lado, Estados Unidos com seu sistema de produção capitalista, do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com seu sistema de produção socialista. Então, pós-década de 90 e o fim de um cenário hegemônico no leste europeu foi desfeito. A União Soviética deixou de existir, surgiram 15 novas nações, a Iugoslávia deixou de existir e a Tchecoslováquia em 1992 também. E esse leste europeu se desmembrou e hoje é um cenário totalmente diferente e a globalização, essa mundialização da economia se efetivou cada vez mais com a expansão, a proliferação do capitalismo. Joinha na economia. Beleza. Vem pra cá. A globalização dentro do comércio. A gente pode citar a guerra comercial China e Estados Unidos, China e Estados Unidos. Está bem quentinha. Essa relação conflituosa comercial entre Estados Unidos e China coloca em duelo, em embate, as duas principais potências do globo. Number one, Estados Unidos da América, número 1 em termos de PIB, e número 2, a China. São as duas maiores economias desse planeta. E o que tem acontecido, principalmente em 2015 para cá, é que a China tem tido uma balança superavitária em relação aos Estados Unidos. Ora, em uma história recente, os Estados Unidos não encontrou, até o momento, até então 2014, 15, nenhum cenário desfavorável na sua balança. O que seria esse cenário de superávit e déficit de uma balança comercial? A conjectura, imagine que nós temos dois países, um país A e um país B. Esse país A, ele vende, exporta produtos para o país B. De igual maneira, ele compra produtos do país B, importando. Do mesmo jeito, o país B exporta, vende produtos para o país A, assim como ele compra produtos do país A.
importando. Então, cenário de exportação e importação. No intervalo de 12 meses de um ano, se calcula a balança anual daquela nação com seus parceiros comerciais. Então, nessa relação comercial, nessa parceria do país A para o país B, se esse país A, em termos de valores absolutos, não em termos de produtos e quantidade, mas de valor agregado, tiver vendido mais do que comprado, gastado, ele tem uma balança superavitária. E o país B tem uma balança deficitária em relação a essa parceria comercial. E aí, meninada, já faz mais ou menos uns 5, 6, 7, 8 anos que os Estados Unidos têm mantido uma balança deficitária em relação à China. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a China vende muito mais em valores absolutos do que compra dos Estados Unidos, principalmente através dos seus produtos tecnológicos, que têm se expandido e ganhado mercado nos Estados Unidos. Claro que surgiram medidas protecionistas, medidas de taxação de produtos chineses em território norte-americano. Iniciou lá com Donald Trump, sobretaxou produtos principalmente de uma multinacional chinesa chamada Huawei, que vende smartphones e produtos eletrônicos na área de informática, tecnologia. E aí a China, para proteger sua produção nacional e para usar um certo argumento, mencionou que a Huawei utilizava a internet 5G, tecnologia 5G, e poderia ser utilizada pelo governo chinês para espionar documentos oficiais norte-americanos. Claro que isso é só uma balela para que a medida seja realmente comprada pela comunidade internacional. Resumindo, foi uma medida protecionista para salvaguardar a produção nacional. A Huawei concorre com gigantes tecnológicas, gigantes da área de informática e tecnologia norte-americana, como a Sony, a HP, a Lenovo, Apple, Microsoft. E aí a Huawei estava ganhando muito mercado nos Estados Unidos, vendendo esses produtos, assim como a Xiaomi, mas sobretudo a Huawei. Joinha? Então, medidas protecionistas, a Huawei, America First, isso é um argumento muito forte entre as potências globais, mas principalmente a norte-americana. Os Estados Unidos utilizam muito esse discurso, America First, a América primeiro, Estados Unidos em primeiro lugar, em comparação a todo o cenário global. O outro slogan que foi muito mencionado durante o século XX, American Way of Life, o modo de vida, de viver de um americano, o American Dream, o sonho americano, venha viver o sonho americano, enfim. São alguns slogans que foram muito importantes na população norte-americana e que veiculou o mundo inteiro. Então, combate aos produtos made in China, made in China, tá bom? Migrações e crise dos refugiados também entra nessa seara, tá? De um cenário de globalização, e porque sempre houveram grupos de movimentos migratórios fugindo de situações inesperadas ou de situações extremamente delicadas, né? Como o caso de alguns refugiados pelo mundo, sírios, venezuelanos, haitianos, congoleses. Tem um bloco, uma aula, retome lá na página da TCM, lá no YouTube, Nota 10, programa Nota 10, vai ter uma aula falando só sobre os refugiados e as migrações nacionais e internacionais. Vá lá, assista, porque vale a pena para que você chegue com uma carga de informações na sua prova e que pode cair e tem uma grande probabilidade de ser cobrado nesse caderno agora que está se aproximando em 2024. Joinha, tranquilaço, belezinha. Globalização e o meio ambiente. Meninada, quando a gente fala em globalização e fala sobretudo da globalização da economia, falar em meio ambiente, falar em preservação, em ecossistema ou falar sobre degradação, a gente pode dizer que está tudo no bolo, junto e misturado. E por quê? Gerar riqueza, de certa forma, também é gerar impacto, tá? Em maior ou em menor proporção, mas é gerar impacto ambiental, social, claro, também. Mas aqui, trazendo para o lado ambiental, o que nós podemos mencionar? Que no século XXI, claro, as conferências ambientais, elas iniciaram para falar sobre a importância de conservar, de preservar o meio ambiente em um cenário de
uso desenfreado de recursos naturais, minerais, energéticos, se tornou muito importante e já era muito importante desde o século XIX, quando o mundo começou a impactar muito através da indústria, da emissão dos gases de efeito estufa, mas principalmente no século XX, quando chegamos em situações extremamente calamitosas, no que se refere a corpos hídricos fluviais, mananciais, solo, tá bom? Bacias hidrográficas e a atmosfera. Esses impactos ambientais se tornaram cada vez mais visíveis. E aí a ONU, em parceria com as nações, começaram a organizar algumas conferências, convenções ambientais. A primeira foi em 1972, a Conferência de Estocolmo. De lá para cá houveram várias, a Convenção de Viena em Montreal, para diminuir a emissão dos clorofluorcarbonetos e também frear o buraco na camada de ozônio. Depois, década de 90, a Rio 92, ou Eco 92, chamada também de Cúpula da Terra, muito importante, popularizou o termo desenvolvimento sustentável. Em 97, Protocolo de Kyoto, lá no Japão, que popularizou o termo aquecimento global, e a tentativa e a busca por minimizar as mudanças climáticas, ou frear essas mudanças climáticas, diminuindo assim a emissão desses gases que são liberados pela queima dos orgânicos, pela queima dos combustíveis fósseis, pelos derivados fósseis. Tranquilaço, belezinha? E aí, posteriormente a isso, a gente pode citar a Rio+10 em 2002, a Rio+20 em 2012 e em 2015 a última grande conferência ambiental, que foi o Acordo de Paris, como eu coloquei aí. Acordo de Paris, a Greta Thunberg, que ficou muito conhecida no cenário internacional, lá da Escandinávia, a sueca, falando também da importância de preservar o meio ambiente para garantir que as futuras gerações tenham aquilo que você tem hoje, em termos de recursos, em termos de matérias-primas. Se você necessita hoje, eles irão necessitar também amanhã, tá bom? Joinha? E aí, próximo bloco, a gente responde uma questãozinha para necrosar no subconsciente esse tema 1 e já correr para o tema 2. Tranquilaço? Belezinha? Vamos lá. Fui! Fala, moçada, voltamos para mais um bloco. E agora, para a gente finalizar o tema 1 dessa revisão dos 10 temas que mais caem no Enem, em geografia, dentro do caderno de humanas. E, sobretudo, claro, dentro de um cenário de 6 competências e 30 habilidades, que é aquilo que está no edital do caderno de humanas. Tranquilo? Belezinha? Joinha? Então vem cá. A gente já viu aqui, ó, esses blocos, toda essa parte do tema 1, os 10 temas que mais caem em termos percentuais, de 2009 até o momento. Então, trabalhamos até o momento com o tema 1, nos debruçamos, Brexit, migrações, globalização e meio ambiente, e eu parei na questão. Vem pra cá, meninada, pra gente necrosar no subconsciente como o Enem costuma cobrar um tema como esse, globalização. Tranquilo? Então vem cá. Diz o seguinte, ó. A globalização é discutida, segundo as categorias tempo e espaço, no âmbito do sistema mundo, na pós-modernidade e à luz dos conceitos de nação, mercado mundial e lugar. Tornada paradigma para a ação, a globalização reflete nos Estados-nação, exigindo um protecionismo que, em tese, se contradiz com a demanda livre e global, apregoada pelos liberais de plantão. Porém, ao olhar para o lugar, para onde as pessoas vivem seu cotidiano, identifica-se o lado perverso e excludente da globalização. Olha aí o Milton Santos, globalização perversa. Em especial quando os lugares ficam nas áreas pobres do mundo. O texto acima aborda o principal caráter da globalização e sua pior face. Tal face existe desde a gênese do capitalismo e passou à escala globais após o início do processo de globalização. Além disso, o texto aborda uma outra problemática que vem sendo abordada dentro das políticas internas dos países globalizados, o papel do Estado-nação no cotidiano. E aqui tem um trecho de uma obra do Milton Santos dizendo o seguinte: o espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora.
Todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas. Tranquilo? Então vem para cá. Comando da questão. Ao analisar os dois textos, entende-se que a globalização é um processo contraditório, mas que, acima de tudo, é guiado pelas pessoas que participam do mesmo. Um olhar cuidadoso sobre o processo revela que, letra A, é nítida a diversidade econômica e cultural em escala global, apesar dos problemas localizarem exclusivamente nos países mais pobres. Exclusivamente não, gente, jamais. Tem sim muitos problemas nos países centrais, desenvolvidos, tá bom? Joinha, tranquilaço. Alternativa B. Nunca antes da história da humanidade, empresas, pessoas e estados-nação estiveram com um pensamento tão unificado, viabilizando a resolução de problemas globais. Não. Ainda assim, pensamentos distintos, cenários e propostas políticas, étnicas e religiosas que irão também influenciar em tomadas de decisões importantes, diplomáticas, que faz surgir e que é visível zonas de tensão, zonas conflituosas. Hoje a gente consegue vislumbrar muitas regiões com propostas separatistas, movimentos nacionalistas, ultranacionalistas, enfim. Joinha. Alternativa C. A globalização ganhou um caráter único por aproximar não só ideias e culturas diferentes, mas por ampliar pensamentos ultranacionalistas e problemas como a fome. Pula. D. Hoje a política internacional ainda continua com o movimento de aproximação por meio de blocos econômicos, principalmente quando tratamos do continente europeu. Não. Até porque, meninada, na Europa tem dois blocos. Um bloco muito antigo, desde a década de 50, 40, 50, sobretudo 50, com a Benelux, depois caminhou, evoluiu para a comunidade econômica europeia, até chegar no que é hoje, muito complexa e evoluída. O principal bloco desse planeta é chamado de União Europeia. Uma união monetária, econômica, política e militar. Joinha, principal bloco econômico. Porém, outros blocos começaram a surgir em grande quantidade na década de 90. Mercosul, o NAFTA, um acordo entre países para diminuir as barreiras alfandegárias lá na América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, tá? NAFTA. O Mercosul na América do Sul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. A Venezuela entrou depois, mas está suspensa temporariamente por essa crise humanitária, econômica e social que o país está mergulhado desde 2017 de forma mais intensa, né? Enfim, então os blocos surgiram na década de 90. Nos dias atuais não tem tido tantas movimentações. O que a gente tem são alguns acordos, parcerias comerciais e econômicas, políticas. A gente pode citar o BRICS, que eu já mencionei em um outro bloco, em uma outra aula, vale assistir, que não é um bloco, é um grupo de parceria, um grupo de aproximação e de parceria mútua, tá, entre os representantes. Um grupo de cooperação mútua, tá bom? Hoje composto por 10 países, os 5 pioneiros, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e os 5 que entraram já agora em 2024. Tranquilaço, em janeiro. A gente pode citar Egito, Etiópia e 3 lá no Oriente Médio, o Irã, a Arábia Saudita, Neymar e Cristiano Ronaldo, e Emirados Árabes Unidos. Tá bom? Tranquilaço? Então não é a letra D. Letra E, só um detalhe da letra D, existe um outro bloco no continente europeu, além da União Europeia, não é só ele, que surgiu pós-Guerra Fria com o desmembramento da União Soviética em 15 nações. Então a Rússia encabeçou o que eles chamam lá de Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Mas nem todas as ex-repúblicas soviéticas estão nele. Inicialmente, 3 ficaram logo de fora porque entraram na União Europeia. As nações bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia. Posteriormente, a Ucrânia, a Geórgia também saíram da CEI, e hoje a CEI é composta apenas por nações com expressão menor no leste europeu. Turcomenistão, Azerbaijão, Quirguízia, Tajiquistão, a própria Rússia, enfim, tá bom? Vamos continuar aqui. E letra E, apesar dos países terem complexificado
suas relações econômicas, políticas e culturais, é nítido que isso causa pouca ou nenhuma influência. Sim, gente. Então, gabarito ficou fácil. Que letra C é o nosso gabarito, letra C. A globalização ganhou um caráter único por aproximar não só ideias e culturas diferentes, mas por ampliar pensamentos ultranacionalistas e problemas como a fome. Então escancarou, desmascarou, tirou a venda do que realmente é essa globalização. Então a globalização, ela também nos mostrou o pior lado, ou uma face extremamente sensível da humanidade. Né? Discursos xenofóbicos, aversões a culturas e a grupos étnicos diferentes de algumas regiões, enfim. Tranquilo? E aí entramos no tema 2, espaço urbano e industrial. Meninada, esse tema 2, esse recorte imagético, esse mapa aí, ele é maravilhoso. Dá pra gente trabalhar muitos conteúdos e temas dentro de uma imagem dessa. Cartografia, dá para trabalhar aí, claro, espaço urbano, industrial, óbvio, aspectos populacionais, espaço agrário, tudo nessa imagem. E por quê? Primeiro, essa imagem utiliza um polígono regular, um círculo, né? Mas pode utilizar qualquer outro polígono, regular ou irregular. O objetivo desse mapa, que é chamado de anamorfose, os mapas de anamorfose são mapas de proporcionalidade matemática, utilizando um tema, ou tem como norte um tema principal. Esse tema do mapa da anamorfose pode ser economia, ou PIB, pode ser aspectos demográficos ou população, pode ser uso de produtos ilegais, entorpecentes, drogas, aborto, pena de morte, enfim, então pode ser utilizado qualquer tema e, de acordo com o tema, a proporcionalidade de uma área representando uma nação, um estado-nação, vai ser de acordo com o tema. Por exemplo, nessa imagem, nessa anamorfose, anotem aí, nós temos a proporcionalidade demográfica, tá bom? População, notem que as maiores populações estão com uma robustez bem mais interessante, mais visível do que países que irão ter um contingente populacional menor. Então, aí, China, Índia, Estados Unidos da América, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Japão. Então, países populosos. Rússia, países populosos. Já os países com a população menor irão ter uma proporcionalidade matemática, uma proporção menor desse polígono. Joinha na representação gráfica, no mapa em si, na anamorfose. Tranquilo? Tem um outro dado importante aí nessa anamorfose. Note que em cada círculo tem uma numeração. O que seria essa numeração e esse percentual abaixo? Percentual da população urbana, meninada. E Então quer dizer que a China e a Índia têm a população mais rural do que urbana? Tem. Está diminuindo, está se tornando cada vez mais urbano. A China, como a Índia, mas como são países muito grandes e que tem uma área ainda muito agrária, muito campestre, somente nas principais cidades famosas que a gente acompanha em telejornais, em documentários ou em produções cinematográficas, cidades na China como Xangai, Pequim, Guangzhou, Shenzhen, que tem o maior porto da China, os maiores da Ásia, Wuhan, o primeiro caso de Covid-19, do SARS-CoV-2, do coronavírus, da pandemia, enfim. Então, essas cidades serão muito famosas e serão muito urbanas, modernas, tecnológicas. Cidades da Índia como Nova Delhi, que é a capital, como Mumbai ou Mumbai, que é uma cidade muito famosa e que tem até uma alcunha em relação, um termo utilizado em relação a ela, chamada de Bollywood, porque lá tem uma produção cinematográfica bem interessante. Alguns filmes, algumas produções indianas ganharam premiações recentes, com filmes famosos. A gente pode mencionar Meu Nome é Khan, Quem Quer Ser um Milionário, As Aventuras de Pi, enfim. Tem algumas produções indianas que têm tido uma repercussão internacional bem interessante. E você que está assistindo, eu acho que já ouviu falar bastante. Tranquilo? Belezinha? Além de Mumbai, Nova Delhi, tem também Bangalore, Calcutá. Bangalore tem os maiores call centers do planeta.
Mas enfim, então menciona aí espaço agrário e a população que mora no espaço agrário, na verdade. Note que o Brasil, 85% da população é urbanizada e 15% rural, isso aí segundo dados da segunda metade, do final da primeira metade e início da segunda metade do século XX. Esses dados podem estar um pouquinho mais atualizados, mas não foge desse cenário. Estados Unidos com 80% aproximadamente da população morando, vivendo na zona urbana, e 19, 20% morando na zona rural, joinha. Então o mundo, na verdade, ele é muito agrário ainda. Só para vocês terem uma ideia, para desencargo de consciência, meninada, somente esse ano, em 2024, pela primeira vez, segundo a ONU, pela primeira vez na história, segundo a ONU e outros órgãos internacionais, que o mundo se tornou mais urbano do que rural. Entenda, mais urbano do que rural não é a infraestrutura, a malha, a área construída. Entenda as pessoas, as nações, os povos vivendo e dependendo daquele espaço. Então, pela primeira vez, em 2024, apenas esse percentual foi maior para o espaço urbano. Até no ano passado, até 2023, a população morava mais no espaço agrário, campestre e vivia, dependia das atividades econômicas do campo, em comparação ao espaço urbano, que era menor. E teve uma reversão aí, reverteu recente, tá bom? Sem mais delongas, essa imagem é clichê. É uma imagem tradicional, acredito que vocês estão assistindo, todos vocês, ou a maioria esmagadora, já se deparou com essa imagem. Eu já vi essa imagem em questões, em provas da FUVEST, em provas da UES, da Unicamp, e não diferente do nosso querido e maravilhoso Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. É uma imagem trivial, mostrando a dicotomia, mostrando o antagonismo e a divergência de cenários próximos. De um lado, um condomínio fechado, elitizado, em um bairro nobre na capital de São Paulo, na capital paulista. Esse bairro, chamado Morumbi, e esse condomínio é dividido apenas por um muro, por uma faixa vertical, cortando todo um cenário horizontal urbano, dividindo esse condomínio, esse residencial nobre, elitizado, de uma favela muito importante em São Paulo. Essa favela ficou muito conhecida através de uma produção também novelística, chamada Paraisópolis. Então aí a favela de Paraisópolis, uma das mais importantes do Brasil e uma das mais famosas da capital paulista. Tranquilo? Joinha? Então vem pra cá. Claro que quando a gente fala em espaço urbano e industrial, a gente fala de problemas urbanos. Existem vários problemas que a gente pode falar, como por exemplo o cenário da macrocefalia urbana, um inchaço nos grandes centros em virtude de um aumento populacional sem precedentes. Trabalhadores, famílias vindas do espaço rural, lá na década de 50, 60 e 70, fugindo de um cenário de revolução verde, revolução agropecuária, uma mecanização no campo, colocando o pequeno e o médio proprietário rural, o agricultor, sem serventia. Então ele se sentiu na necessidade, na obrigação de procurar oportunidades de vivência, de sobreviver no espaço urbano, em busca de emprego, renda e consumo. Além da Revolução Verde, todo um cenário de industrialização e de oportunidades nos grandes centros urbanos brasileiros, que iniciou, repetindo, lá na década de 50, 60, mas 70 se intensificou e teve um boom nesse cenário entre a década de 50 e a década de 90. Joinha, hoje a gente vê um cenário diferente no século XXI. Mas trazendo para cá, essa macrocefalia trouxe vários problemas urbanos, como inchaço nos grandes centros. Com isso, as pessoas que não conseguiam uma terra, uma delimitação territorial para construir uma casa e para sobreviver nas áreas centrais, se marginalizaram, foram viver nas margens, na periferia, no subúrbio. E esse cenário é um cenário que a gente chama de favelização ou periferização. Também com esse contingente populacional cada vez maior nos grandes centros, nas capitais brasileiras, aumentou o número de resíduos sólidos, saneamento básico precário, serviços básicos deficitários como educação, saúde, lazer, tá bom?
casas sendo construídas em locais inapropriados, surgindo assim problemas socioambientais como deslizamentos de terras ou movimentos de massa em regiões de morros. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos bora para uma questãozinha para absorver, necrosar no subconsciente. Vem para cá, meninada. Diz assim, ó. As cidades, elas são marcadas por uma grande desigualdade resultante do crescimento desordenado e abrigam simultaneamente áreas planejadas, dotadas de infraestrutura, de serviços que permitem um padrão de vida adequado às necessidades do mundo moderno, e áreas precárias, desprovidas de condições para o atendimento das necessidades mais básicas de seus moradores. Esse quadro desigual acendeu os debates sobre o direito de todos os cidadãos à cidade e a necessidade de uma reforma urbana. Entretanto, não se trata apenas de mudanças da estrutura urbana, mas de uma política de planejamento social elaborada a fim de democratizar o direito à cidade, reduzindo as disparidades. Comando da questão, existem instrumentos legais e sociais que respaldam a reforma e assumem também um papel importante na luta pelo maior acesso, menos desigual, ao espaço urbano. Entretanto, existem diversos obstáculos para se atingir uma reforma urbana plena, como, letra A, o zoneamento do espaço urbano, que cria nichos preferenciais para cada classe social. Não, gente, não permito que vocês reflitam ou pensem nessa questão como sendo a possibilidade de um gabarito. Jamais. Vamos ler aqui novamente, ó. O zoneamento do espaço urbano, que cria nichos preferenciais para cada classe dominante. Sabe o que é que você está afirmando aqui, quando você marca uma alternativa dessa? Como se quem mora na periferia ou na favela está ali porque gosta. A favela está para ele assim como ele está para a favela. Olha, ele casa bem direitinho, como é fofinho. Mas, gente, tem nada a ver. Quem é que mora na periferia que gosta de viver um cenário de esgoto a céu aberto, fazer necessidades fisiológicas também em locais inapropriados, moradias inadequadas em regiões de morros, podendo ali ter um deslizamento, um movimento de massa. Eu não estou falando aqui de grupos paramilitares, que tem toda uma relação política e identitária com o local. Até mesmo as famílias têm uma relação de identidade também com o local. Mas a gente está falando de necessidades básicas, de condições mínimas para uma vida ou para, pelo menos, a dignidade humana. Tá bom? Então, letra A, jamais. Letra B, a existência de movimentos sociais que dificultam o diálogo entre a esfera pública e privada. Dificultam? Não, facilitam, gente. Jamais. C, a democratização. Falou em democratização, pode eliminar. Falou em espaço urbano, políticas públicas. Em políticas públicas não existe nada democrático, simétrico e igualitário. Vamos pensar um pouquinho. Se você que está me assistindo é capitalista, e eu que estou ministrando essa aula sou também, o Estado também é, meninada. O Estado é. E o Estado também irá implantar ou destinar recursos a quem ele arrecada mais. Porque, por exemplo, os bairros nobres de São Paulo, como Morumbi, bairros nobres no Rio, como Botafogo, Leblon, Ipanema, Copacabana, quando você visita, você vê uma infraestrutura impecável comparada a outros bairros, porque o Estado arrecada mais nesses locais. Ao arrecadar mais, destina também recursos e tempo para esses locais, para esses bairros. Joinha? Então, quando se fala em rede urbana, não existe esse cenário de democratização de políticas públicas. Bem como em cenários de arrecadação distinta, tá bom? Arrecadação tributária. Joinha, então letra D. Letra C, jamais. Letra D, a grande influência das classes dominantes que buscam vantagem com a especulação imobiliária. Nosso gabarito é esse. Bora lá caminhar. Tema 3, questões ambientais. Meninada, em relação a questões ambientais, vou tecer alguns comentários bem rapidinho para a gente ir para o tema 4. Por quê? Tem uma aula, um bloco falando só sobre questões ambientais, principalmente ilha urbana de calor, chuva ácida, que inclusive é a questão que eu trouxe aqui para vocês, para esse tema 3. Claro que quando a gente fala
em problemas ambientais. Eu mencionei também nesse bloco que os problemas ambientais, eles podem estar em searas extremamente diferentes. Podemos discutir problemas ambientais no solo, problemas ambientais em bacias hidrográficas, em corpos hídricos fluviais, que são os rios, em ambientes lacustres, lagos ou lagoas, em ambientes subterrâneos, como os aquíferos, reservatórios subterrâneos, enfim. Então, bem como na relação terra-atmosfera com a emissão dos gases de efeito estufa pela queima dos combustíveis fósseis, tá bom? Como petróleo, gás natural, carvão mineral, joinha. Então, aqui a gente passa o gabarito dessa questãozinha. Para quem quiser pausar e responder, é a alternativa C, chuva ácida. Bora para o tema 4, clima e domínios de vegetação. Meninos, vamos logo aqui para a questão. Essa questão, a questão que eu trouxe para vocês é uma questão de climatologia. Nessa questão, propositalmente eu coloquei esse gráfico. Por quê? Porque esse gráfico chamado de climograma, nele dá para a gente extrair muitas informações e trabalhar todo um cenário climático. É claro que a climatologia irá estudar uma sucessão de fatores e elementos de um clima. Os fatores são fixos, como latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, vegetação, relevo. Já os elementos de um clima são parâmetros que irão se manifestar naquele clima. A gente pode citar a temperatura, as precipitações, que são as chuvas, a pressão atmosférica, podemos citar também a umidade absoluta e relativa do ar, bem como a circulação atmosférica, os ventos. Então, para gabaritar rapidinho essa questão, nós temos um climograma. Nesse climograma, vocês estão vendo aí letras de J até D, mostrando os meses do ano, de janeiro a dezembro. Colunas representando precipitações. Então, essas colunas representam precipitações, tá? Em cada mês. Essa linha que oscila é a linha de amplitude térmica, mostrando o quanto a temperatura oscilou ao longo de 12 meses na escala Celsius. Mas pode ser aqui Fahrenheit ou Kelvin também, pode vir na questão para confundir vocês e para obrigá-los a fazer essa conversão. Mas, na maioria esmagadora das vezes, vem em Celsius mesmo, tá bom, gente? Então, nota que nesse primeiro climograma, nós temos chuvas bem distribuídas e uma amplitude bem interessante nos meses de junho, julho e agosto. Podemos dizer que nesse cenário aqui nós temos o inverno, o solstício de inverno. E só existe um clima no Brasil com essa amplitude, uma queda brusca da temperatura nesses 3 meses, no solstício de inverno, que é a região sul do Brasil com clima subtropical. Joinha? Então nós podemos ir aqui para a questão. Os climogramas acima representam 2 tipos climáticos presentes no território brasileiro. Comparando o gráfico 1 com o gráfico 2, nota-se que, letra A, há uma menor amplitude térmica, no gráfico 1 não, há uma maior, uma variação da máxima e da mínima ao longo de 12 meses. B, o gráfico 1 refere-se à variação térmica e pluviométrica típica do clima subtropical, sim, que é o clima da região sul. O Brasil é dividido em 3 macroclimas, equatorial, tropical e subtropical. Dentro do tropical nós teremos algumas variações, como o tropical de semiaridez, tropical semiárido, predominando no Nordeste brasileiro, na sub-região do sertão nordestino. O clima tropical litorâneo, que margeia toda a costa, todo o litoral brasileiro. O clima tropical típico ou subúmido, ou alternadamente úmido e seco, no cerrado, na savana brasileira. E o clima tropical de altitude nas regiões serranas e de chapadões e de planaltos do Brasil. Joinha, então, nosso gabarito aqui, alternativa B, sem mais delongas. Então, meninada, nós vimos aqui até agora 4 temas. O 5º tema fica para um próximo bloco, que a gente vai gravar tema 5, 6, 7, 8, 9 e 10 para fechar com chave de ouro antes da sua querida e maravilhosa prova. E eu tenho certeza que vocês irão chegar mais preparados para gabaritar as questões de humanas, mas sobretudo, nesse caso, o componente curricular de geografia. Joinha, tranquilo? Até mais. Fui! Vidas, e com essa última revisão, a gente encerra o Sabadão de Estudos. Que solta sucesso! Lembrando que mesmo com o conteúdo de geografia finalizado, é importante continuar fazendo leituras sobre os temas que estão em alta, principalmente os assuntos sobre meio ambiente, já que essa é uma aposta de tema da redação. Receba a inteligência.
Semana concluída, segunda-feira eu tô de volta trazendo as últimas revisões antes do primeiro dia de provas. Lembrando que vocês também podem interagir com a gente lá no Instagram, @nota10tcm. Arrasta pra cima e vem ser feliz, viu? Tchau, tchau!